Palavra do Senhor com os irmãos, tentando ser bem rápido, demorar só umas 2 horinhas. Queria compartilhar o texto com os irmãos que está lá no livro de primeira carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. Vamos fazer a leitura dos versos de 1 a 4. 1 Timóteo capítulo 2, dos versos de 1 a 4. Amém? Diz assim, antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Oremos. Senhor Deus, mais uma vez nos achegamos a Ti, Senhor, aqui nessa quarta-feira. Nós primeiramente te agradecemos porque é um privilégio, Senhor, poder ter os nossos olhos abertos, os nossos corações transformados, nossas mentes renovadas e podermos te ver, Senhor. Podemos escutar a Tua palavra e ter essa predisposição de estar aqui, Senhor. Obrigado por marcar o encontro conosco nessa noite, porque é o Senhor que nos conduz segundo a Tua vontade. Senhor, mais uma vez nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor fale comigo, com os meus irmãos, e nos ensine, Senhor, nos relembre, nos exorte para que nós possamos te agradar, Senhor, como o texto diz. Nós possamos ver o que já aconteceu, ver os ensinamentos do apóstolo na igreja de Éfeso, na reforma também, Senhor, que possamos aplicá-los no nosso dia a dia. Desde já nós te agradecemos por essa graça, por essa misericórdia concedida, Senhor. Assim nós choramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Hoje, meus irmãos, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a importância da oração, tanto na reforma protestante, porque nós ainda estamos nesse tempo da reforma, ainda não acabou, dia 31, que é o dia auge da reforma, como a reforma que aconteceu na igreja de Éfeso, que é do texto, e a reforma na igreja da Escócia, que foi o foco da reforma, ali com John Knox, que é o pai do presbiterianismo. Nós todos bem sabemos que a oração ela sempre esteve presente na vida do povo cristão, Todas as religiões elas falam de oração. Esses dias eu até trabalhando no Uber, sou motorista de Uber agora, aí entrou pessoas de outra religião, e começaram a falar e a orar e agradecer. Eu orei ao meu pai Oxalá, e ele me respondeu, Só que se nós orarmos para a Bíblia, quando começa essa oração, é com o povo de Deus, que é o único Deus. E a oração sempre foi também um problema, porque muitas das vezes o próprio povo de Deus dá mais ênfase em todas as outras coisas, e não dá ênfase na oração. Esquece da oração. Ainda mais a nossa vida corrida hoje diária, está difícil. Você lê menos, você ora menos, você faz tudo o que você deveria fazer a mais, é o que você faz menos. E na Bíblia nós temos vários exemplos de oração que Deus responde. Lembra Moisés no deserto? O povo em guerra, quando Moisés levantava os braços ali, estava orando, intercedendo, o povo ganhava. Quando ele baixava os braços, como se ele parasse de orar, o povo de Deus começava a perder a guerra. Nós temos exemplos também de Elias, que foi lá, em Tiago diz, que ele orou, acabou a chuva. Aí depois ele foi lá e orou de novo, voltou a chover. Nós temos o próprio exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado. Ele passava a noite orando no monte, que era o local onde ele ficava separado, longe de todo mundo que estava atrás dele, lá ele ficava sozinho. Ele ia orar ao Pai, ele vivia uma vida de perfeita oração. Nós temos muitos exemplos do que nós devemos colocar em prática, que é essa questão da oração.
que é muito importante para nós nos nossos dias. E como eu disse na questão da reforma protestante, por que eu quis citar a reforma também hoje? Porque na Escócia houve um homem que foi chamado John Knox, conhecido como o pai do presbiterianismo, e ele foi conhecido como homem de oração. John Knox, ele foi um homem que orava tanto que a rainha ficou com medo dele. Naquele tempo, ela ficou com medo. Olha, eu tenho medo de John Knox do que um exército de 10.000 homens, por causa da oração dele. E esse homem, que foi um filho de simples operários, nasceu ali por volta de 1505 e 1514, lá em Hedington, a leste de Edimburgo, na Escócia. A história dele começa, ele ali, sendo filho de operários, se formou em direito, se formou no seminário, se tornou padre. Naquela época, o catolicismo romano, ele era aqui absoluto na Escócia. A reforma ainda estava acontecendo em lugares separados. Só que na própria Escócia, homens já estavam começando a pregar o evangelho, pregar os ensinos da reforma. Ali os Lollardos, o John Wycliffe, os escritos de Lutero já estavam também circulando, estavam começando a entrar como contrabando, Bíblias estavam entrando em inglês, contrabandeadas na Escócia. E ali, como padre, e na questão dele foi muito interessante, porque não tinha paróquia para ele trabalhar, então ele ia nas paróquias, como nós hoje entramos na igreja e começamos a escutar o pastor pregando. Havia muitos padres que estavam se convertendo por causa desses ensinos. Então ele foi também um abençoado, agraciado pelos ensinos daqueles padres que leram os escritos de Lutero, que leram os escritos de outros homens, e ele se converteu. John Knox, ele, no final do século XVI, ali mais ou menos, naquela época, ele se convertendo, ele começou a pregar, ele se tornou exímio pregador e começou a dar aulas sobre os novos ensinos. Só que começou a dar problema, porque a Igreja Católica começou a perseguir eles. Aí os alunos de John Knox foram lá e tomaram o castelo, aí tentando conversar com a rainha para que pudesse não ter mais a perseguição, e eles pudessem ter como nós fazemos aqui hoje, a liberdade religiosa de poder cultuar, de poder crer, falar publicamente. A história diz que Knox também vai lá naquele castelo, só que a rainha vai totalmente ao contrário a eles e manda prender todo mundo. Só que eles foram presos e foram enviados para um certo local, e lá eles se tornaram escravos. E a escravidão deles, eles trabalhavam, só que lá eles não quebravam pedra, lá eles colocavam eles nos navios e eles viravam aquele pessoal que ficava remando, eles que se tornavam o motor dos barcos daquela época. Estou falando assim, para não falar aqueles nomes difíceis. E ali ele ficou muito tempo trabalhando, por cerca de 19 anos. Enquanto isso, na Inglaterra, mudou o rei. Havia um outro rei lá que era simpático ao protestantismo, e aí conversaram, porque os escravos não eram libertos, dali era morte, morria, acabava, Eliseu colocava o outro no lugar dele no navio. E ali conseguiram libertar ele, porque ele já estava muito adoentado, muito cansado. E ali ele começou a pregar na Inglaterra, e era uma igreja, ele começou a pastorear. Só que chegou um certo momento, aquele rei morreu, e assumiu uma rainha, que é apelidada de a Maria Sanguinária, a Maria Tudor. E ali ele fugiu para onde? Lá para perto de Calvino. Ali Calvino convida ele começa a estudar com Calvino, e ali ele vai e se aprofunda nos estudos ali da reforma. E ali aquele homem ele vai se fortalecendo, e depois ele volta, ele vê o seu povo lá na Escócia como é que está, a perseguição ainda, o pessoal informa ele como é que estava, ele por amor aos escoceses, ao seu país, ele volta para a Escócia, mesmo na perseguição, e ali ele começa a pregar, e depois no outro ano ele retorna de novo para aprofundar os ensinos, e depois do tempo ele volta para a Escócia, até que chegou um momento que lá na Escócia, eu estou resumindo muito a história, para a gente correr rápido, que senão a gente vai ficar muito tempo, e o foco aqui é outro foco, a oração. E ali ele volta para a Escócia, e ali, conforme a rainha morre, o parlamento aceita
a reforma. E aí eles chamam John Knox, junta você aí, alguns teólogos, outros pastores, e vamos fazer uma confissão de fé, para que a gente tenha direitinho escrito qual é a nossa fé, o que a gente crê. A nossa confissão de fé de Westminster hoje serve para isso. O que eu creio? O que a minha igreja crê? Está escrito aqui, Por isso que nós, presbiterianos, que adotamos a confissão de fé de Westminster, o breve catecismo, o catecismo maior, nós temos a nossa fé ali, direitinho escrita, para que a gente não ande nem para a direita e nem para a esquerda, que ali nos guie, ali nos guie como GPS, se eu sair daqui eu vou errar, vou entrar em um local desconhecido, já era, vou morrer, minha fé vai chafurdar. E ali foi interessante, que depois entrou uma outra rainha lá e começou os conflitos. Só que John Knox era um homem que ele não baixava a cabeça. E ele começou o quê? Diz a história, a orar. Claro que ele já orava, Mas ali que é onde dá ênfase maior a questão da oração dele. E ele começa a orar, clamando a Deus, pedindo: o Senhor me dá a Escócia, ou senão eu morro. Ele não orava em prol dele, ele orava pela Escócia, pelo povo dele, por aquele local onde ele morava, pela nação dele. Senhor, me dá a Escócia, senão eu morro. Não, tanto que a rainha ficou, eu tenho medo das orações dele. E ele foi o pai do presbiterianismo. Toda a nossa doutrina presbiteriana, a maioria das coisas que a gente faz, tudo começou lá com John Knox. O sistema de governo, como que nós fazíamos, tudo vem de lá. Mas voltando para o nosso texto aqui, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, porque estava tendo problema lá na igreja de Éfeso, cuja qual Paulo tinha deixado Timóteo, certo? E ali ele começa a dar instruções a Timóteo, encorajar Timóteo para que ele continue combatendo um bom combate. E ele começa a questão, no capítulo 2, a falar mais especificamente sobre culto, que tanto também serve para o nosso dia a dia. E naquele tempo também tinha os problemas com o Império Romano, porque o Império Romano dominava tudo, correto? E Paulo começa ali a instruir. E a primeira instrução que Paulo dá é sobre a oração, sobre a importância da oração. Nós vemos que a oração importante foi lá no Antigo Testamento, que a oração foi importante no Novo Testamento. Nós vemos que a oração foi importante na igreja primitiva. Os apóstolos, quando estavam esperando, Jesus mandou, eles estavam em oração, reunidos. Então, a oração é importante. E aqui Paulo de novo enfatiza. Olha o que ele diz no capítulo 2, no verso 1. Antes de tudo, antes de começar tudo que você vai fazer, Timóteo, antes de começar o ensino, antes de começar a pregação, antes de começar a sua vida, antes de você decidir o que você vai fazer, para onde você vai ir, antes de tudo, ore. Antes de John Knox conseguir a Escócia para Cristo, orou. Ele seguiu esse passo a passo. E aqui Paulo mostra a Timóteo que a oração é uma ferramenta, é um elemento fundamental e mais importante na conversa do povo de Deus com seu Deus, como dizem os presbiterianos, essa conversa pactual. Geralmente o culto, na liturgia do culto reformado, é dito assim, uma conversa pactual, onde Deus convoca o seu povo, aí o seu povo responde com a oração e com louvor. Aí depois Deus chama o seu povo a contrição, ao arrependimento. Aí o povo vai e ora pedindo perdão a Deus. E depois louva ao Senhor em agradecimento pela salvação. Louva e oferta em gratidão ao Senhor. Aí depois Deus faz as outras orações, pedindo pelo o seu país, pelos enfermos. E a oração é muito importante, porque na oração contém a exposição das nossas dores, das nossas fraquezas, tem a exposição dos nossos desejos, as nossas vontades. Hoje, como no nosso contexto, a nossa vontade de proteção. Quem está com medo de andar aí na Zona Norte hoje? Naquele tempo, imagina John Knox naquela época, que poderia passar os soldados, pegar e já era. Entendeu? Então, as nossas orações contêm isso tudo, é muito importante. As orações de ações de graças, como o próprio texto vai dizer, em agradecimento a Deus e em louvor a Ele. E Paulo, em seguida, olha o que ele diz:
Na nossa tradução está peço, em outras está exorto-vos. É interessante, eu disse isso até na outra mensagem. Quando o apóstolo fala para nós, peço, é o quê? É uma ordem. Se o apóstolo me aconselha algo, logo é Deus me ordenando que eu faça. Se ele está pedindo, ele está me dando um bom conselho. Esse bom conselho é para o meu bem. Então, se eu faço ao contrário, não, eu estou jogando fora um bom conselho, que praticamente, que na realidade, ela é uma ordem. Então, Paulo pede a que eles façam o quê? Aqui Paulo pontua 4 coisas. Olha o que ele diz. A primeira, que façam súplicas, indicando a necessidade de um reconhecimento de que só Deus pode realizar o que ninguém pode realizar. Geralmente uma súplica, você está chorando, Senhor, eu vou morrer, Senhor, não tem jeito a minha vida, estou encurralado, como é que eu faço agora? Eu não tenho o que fazer, não é minha questão. Aí quando nós pensamos e trazemos o nosso pensamento lá para a reforma, com o John Knox, imagina naquele momento, ele lá, remando, 19 meses. Imagina você remando, eu não aguentaria remar uma semana. Aquele tempo que ele ficou, e cadê Deus? Ele suplicando a Deus, pedindo pela Escócia, pedindo para ser liberto, para voltar lá e pregar, porque ele queria isso. Ele não queria a vida ficar ali só com Calvino, não, ele queria voltar para reformar onde ele estava, onde ele nasceu. Então a súplica é muito importante. E aqui Paulo faz, peço que façam súplicas, peço que façam orações aqui, no original geralmente está indicando uma devoção a Deus, que você vai orar com devoção a Deus, com reconhecimento de quem Deus é. A oração é uma adoração a Deus, você reconhece quem Deus é, quando você se coloca ali, se ajoelha, você coloca Deus no lugar dele. Porque muitas vezes nós somos fadados a nós fazemos tudo, eu consigo, eu faço, mas quando a gente ora, o Senhor faz, o Senhor consegue, tudo é o Senhor, eu não nada. Paulo também fala que faça essa intercessão, que indica que nós devemos nos achegar a Deus, não só para pedir por nós, mas pelos outros. Vamos interceder pela igreja, interceder pelas pessoas que precisam, interceder pelo nossa zona da Leopoldina, interceder pelas famílias que moram lá no Complexo do Alemão, no Complexo da Penha por causa da guerra, interceder pelos familiares que perderam as vidas, das pessoas que perderam as vidas, interceder por todo mundo que precisa, e também com ações de graças, que essas orações deveriam conter agradecimentos a Deus pelas bênçãos, como muitos, às vezes, acontece, com muita rotineira, as pessoas pedem, recebem, esquecem de agradecer, fazer um chamado culto de ação de graça. Aqui Paulo está falando, ore em agradecimento, agradeça pela salvação, é o que a gente deve orar todo dia. Agradeça pelo trabalho, pelo pão de cada dia, pela roupa que veste, pela água que bebe, pelo ar que respira. Lá no Salmo 108 diz que se Deus quiser cortar, acabou. Nós não temos domínio nem do nosso cabelo, quem dirá do ar que respiramos. E a ênfase de Paulo é para orar por todas as pessoas que sabemos que estão precisando, ou que nos pedem orações. E ele continua falando a Timóteo, e ele diz, Timóteo, faça por todas as pessoas, orem em favor dos reis e de todos os governantes, todas as autoridades, orem em favor dos reis e de todos os que exercem a autoridade. Hoje no nosso país a gente vive um embate, eu não votei, então eu não oro. Eu sou contrário ao governante. Beleza, mas Deus não é. Porque Deus bota e tira. Só tem alguém no posto de governo se Deus quer. Está lá escrito. Então eu posso ser contrário a ele, mas Deus que colocou, então eu tenho que orar pela vida dele.
E o próprio texto vai dizer o porquê que eu tenho que orar. Eu tenho que orar pelas autoridades que foram instituídas por Deus, que está lá em Romanos 13. As autoridades, os magistrados, as pessoas que estão aí no poder executivo, no poder legislativo, no poder judiciário. Eu tenho que orar em favor delas. Primeiro, para que elas conheçam Jesus Cristo, que é o mais importante de tudo. Porque com certeza, se cada um deles tiver um coração transformado, eles farão um bom governo, exercerão, farão um bom trabalho, em cujo qual foram chamados, porque todos foram chamados para exercer algum trabalho fora. Só que um trabalhador, na profissão que foi chamado por Deus, no talento que Deus deu, ele fará um bom trabalho se tiver um coração transformado. Senão ele vai fazer um trabalho pensando somente nele. Farinha pouca, no pirão primeiro, como diz o ditado popular. E Paulo fala que nós devemos orar por essas autoridades. Imagina eles lá naquele momento. Imagina John Knox perseguindo, todo mundo perseguindo, ele tendo que orar pela rainha, tendo que orar por todas as pessoas. Paulo também diz que a gente deve orar, por quê? Para que nós tenhamos o quê? Olha o que ele diz na continuidade: para que vivamos vida mansa e tranquila. Eles tinham que orar para que eles tivessem uma vida que eles pudessem viver, ter uma moradia, um local que mora tranquilo, para que eles pudessem ter um trabalho legal, ter condições de ganhar o seu pão de cada dia, ter condição de estudar, de dar uma boa vida aos seus filhos, de dar condições de estudo, de dar condições de terem as suas necessidades básicas supridas, uma vida mansa e tranquila, não sem trabalho, não sem descer o suor do rosto, porque está lá atrás decretado, né? Com o suor do teu rosto você vai ganhar o teu pão. Mas uma vida que você trabalha, mas você está feliz, você é feliz com o seu trabalho, você é feliz onde você mora, você vive tranquilo. Às vezes a gente ora pouco, né? Por isso a gente não é feliz. A gente ora pouco pelos nossos governantes, por isso a nossa vida às vezes não fica tranquila, né? Deus tem os seus propósitos também. Ele também diz para que tenhamos uma vida piedosa, né, que está ligada ali, que a gente possa ter uma livre expressão da nossa fé, um livre agir, né, como nós estamos aqui hoje. Podemos abrir as portas e ficar tranquilo. Ainda não está nesse nível de perseguição. Há uma perseguição velada, mas ainda não está no nível como estava na Escócia naquele momento, né, como está na Nigéria hoje, que está morrendo gente a balde. Então, para que a gente tenha essa livre expressão de fé. E também, ele diz no finalzinho, com toda piedade e respeito, é para que o governo tivesse respeito à vida humana. Acredito eu que seja isso. Que o governo respeitasse, no nosso caso, desse um hospital digno, né? Que o SUS funcionasse 100% de uma maneira correta, que você pudesse passar a mão para o hospital agora ser bem tratado, que você tivesse um bom transporte público, que você pudesse andar e vir, e a segurança no local fosse tranquila, que o governante respeitasse a vida humana, tivesse uma boa educação para as crianças, colégio para estudar, tudo direitinho. Olha quanta coisa importante, né, para orar, que Paulo instrui eles aqui. E Paulo, continuando, fala sobre mais duas razões que agradam a Deus, ao verso 3. Isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Por que é bom e aceitável diante de Deus orar por isso tudo? Porque tudo que acontece no mundo, a providência de Deus está dominando tudo. Deus é soberano sobre todas as coisas. Tudo está sendo conduzido conforme Deus quer. Não ache que nada que aconteceu na sua vida, que acontece no seu bairro onde você mora, no seu trabalho, no seu país, não esteja dentro da vontade de Deus. Deus quer que tudo aconteça. E tudo tem um propósito bom. Muitas das vezes a gente só acorda quando acontece uma calamidade. Muitas das vezes a gente só começa a orar quando acontece algo muito ruim comigo. Quantas das vezes eu não orei na minha profissão, quando eu estava em momentos difíceis, que não tinha para onde sair? A gente orava indo, orava no local e orava voltando agradecendo.
essas guerras doidas aí. Então, Deus se agrada, porque uma oração, a nossa oração, ela tem que estar na nossa mente ligada na providência de Deus. Não sou eu que mudo o coração de Deus, como muitos falam aí. Eu vou orar porque aí Deus vai fazer. Aí Deus vai... pô, pior que tu tem razão, cara. Vou fazer aí. Não é, pô. Deus resolveu nos usar para glorificar o nome dEle, quando a gente suplica a Ele. Algo interessante aconteceu comigo anteontem. Trabalhando, estava chovendo, aí peguei uma corridinha lá para Miguel Couto. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, deixou o passageiro do lado de uma barricada, eu falei, Jesus, o bagulho tá doido. Vamos que vamos. O barbudão, né? Sem nada. Aí saí, aí orei, Senhor, de olho aberto, né? Que lá não dava para fechar o olho. Senhor, pô, podia pegar uma corridinha voltando lá para Campo Grande, Bangu. É metade do caminho para ele voltar para casa, estava cansado já. Pô, de 7 horas dirigindo. Aí, Senhor, primeira corrida que caiu no aplicativo, Santíssimo, eu falei, eita glória. Aí peguei feliz da vida, fui agradecendo a Deus, conversando no carro. Quando chegou em Santíssimo, eu falei, poxa Senhor, eu sei que o Senhor é bom. Pô, podia tocar aquele Itaguaí, um pulo para minha casa, que eu moro em Coroa Grande, né? Para onde que tocou a corrida? Itaguaí. Caraca, eu quase chorei. Falei, Senhor, que maravilha. Quando chegou em Itaguaí, eu falei, Senhor, eu sei que vai pedir muito. E faltava o valor certo para me fechar a minha meta do dia. Senhor, Coroa Grande. Chuta. Esquina da minha casa. Deus responde. Ele tem propósito. Hoje eu iria falar sobre oração. Eu resolvi falar domingo, né? A gente conversou aqui. Então qual foi o propósito? Deus me abençoou, amém. Mas foi glorificar o nome dEle. E saber que a gente deve orar, que a gente deve buscar, que a gente deve estar com a nossa mente ligada, que nossa oração Deus usa como meio para que possa a vontade dEle ser alcançada. Que qual é a maior vontade de Deus? Glorificar o seu nome. Deus quer glorificar o nome dEle. E a nossa oração é o meio. Igual exemplo, às vezes está lá, um exemplo, igual minha esposa vinha na igreja. Eu não vinha, eu queria ir para o pagode no Cacique de Ramos. Deus usou o pastor por meio da palavra, mas também não usou a oração dela? Foi meio. Ligado ao que? A vontade dele, ele queria. Opa, então ele chamou alguém para pregar, pregou o evangelho. Né? O poder foi derramado. E a oração estava ali, ó. Senhor, salva. Senhor, tá bom, vou salvar. Mas eu já queria salvar, mas eu vou salvar. Porque é assim que acontece. Então a nossa oração tem que estar ligada na providência de Deus. Por isso a gente tem que ter o conhecimento bíblico. Porque senão a gente vai orar o que Deus não quer. E aí já era. Será que Deus não queria salvar a Escócia? A Escócia que eu digo, não toda a Escócia, o país inteiro, mas pessoas que tinham lá. Ele não queria trazer que o evangelho fosse pregado da maneira correta naquele local, naquele país. Deus queria. Então quando John Knox orava, Senhor, dai-me a Escócia, senão eu morro. Deus, eu vou te dar o que eu quero. John Knox ganhou a Escócia, porque Deus queria a Escócia para ele. O nome de Deus foi glorificado na Escócia. Olha o desdobramento hoje. Hoje nós somos uma igreja presbiteriana. Porque John Knox queria? Não, porque Deus queria. Em primeira instância. Ele que moveu o coração dele ao poder ir e voltar de Genebra, se aprofundar, lutar contra a rainha, bater de frente com relação por causa da fé, ou de respeitando a autoridade, mas por causa do evangelho, da reforma daquele local. Então agrada a Deus. A segunda razão está no verso 4. Olha o que Paulo diz: que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que em todos os lugares, que em todas as nações, que em todas as tribos, todos cheguem ao conhecimento do evangelho, para que quem é que tem que vir, acorde e seja chamado.
porque é o Espírito Santo quem converte. Não somos nós que convertemos ninguém. Se você for nessas cruzadas evangelísticas que tem por aí, eu ganhei 10.000 almas. Se ficou 100 é muito. E ele não ganhou. Ele foi instrumento nas mãos de Deus. A maioria foi emoção, tocando aquele violão, né? Senhor, eu quero. Amanhã está a falsa alegria. Não teve convencimento. Então Deus se agrada e Deus quer que homens sejam alcançados de todos os lugares do mundo. Por isso nós devemos orar. Por isso nós devemos suplicar ao Senhor. Por isso nós devemos agradecer a Ele por meio da oração. E nisso tudo a gente aprende que devemos orar porque, em primeiro lugar, é uma ordem de Deus. Lembra quando o apóstolo disse, eu peço? Leia-se Deus dizendo, ore. Eu quero que você ore. Deus instituiu o único meio que a gente pode falar com Ele, por meio da oração. Quando a gente lê a Bíblia, quando o pastor está pregando, é Deus falando conosco. Ou quando o irmãozinho chama a gente, puxa a nossa orelha, dá um conselho, é Deus falando conosco. Agora, como é que você fala com Deus? Por meio da oração. Então, quando você lê, Deus fala com você. Quando você escuta a fiel pregação do Evangelho, Deus fala com você. Quando você ora, você fala com Deus. Então nós precisamos orar. É a ordem do Senhor, é mandamento. Em segundo, nós aprendemos que devemos orar porque é uma forma de reconhecimento de nossa total dependência do Senhor. Nós não conseguimos nada sem o Senhor. Jesus disse para os apóstolos e diz para a gente hoje, sem mim, nada podeis fazer. Quem é o Criador de todas as coisas? Cristo. Quem é que faz chover? Cristo. Quem é que faz o sol nascer? Cristo. Se não tivesse sol nem chuva, a gente não teria arroz, feijão, que a gente come todo dia. Então, sem Ele, nada podemos fazer. Nós não acordamos. Nós precisamos orar, porque para termos a consciência da nossa total dependência de Deus. Nada acontece na nossa vida se Deus não queira que aconteça. Nada de bom vai acontecer, você não alcança nada. Tive uma oportunidade de trocar de carro, meu carro estava horrível. Aí pedi, orei, comprei um carro que eu não queria comprar. Aí Deus usa a boca da Maria e diz assim, pai, Deus que te deu esse carro, eu escolhi a cor. E ela repetiu isso, não foi uma vez não no dia, foi umas 300 vezes. Falei, obrigado, Senhor. Porque eu não queria. Sabe quando você vai em um, aí não deu, não passou. Falei, caramba. Aí meu moral já, Aí igual criança, nós somos crianças grandes. Aí, daqui a pouco a Maria, pai, Deus que te deu, Deus que escolheu, pai. E Ele deixou escolher a cor foi eu que escolhi. Entendeu? Então nós devemos ter essa consciência da dependência do Senhor. Se nós orarmos, nós vamos ter essa consciência de que a gente, vê um resfriadinho, a gente já era, empacota. A gente está passando no meio da rua aí, um tiroteio danado, bate a balinha perdida, ela se torna achada. Então, se nós não orarmos e pedirmos a Deus que Ele nos guie, que Ele nos guarde, que Ele cuide de nós, nada vai acontecer. Precisamos do nosso Senhor. Em terceiro, nós aprendemos que devemos orar para que vejamos cumpridos todos os propósitos de Deus. Como é que eu sei disso? Eu tenho que ler, eu tenho que buscar. Eu tenho que ter conhecimento. Eu quero, Deus não falou que quer salvar a gente de qualquer lugar? Você tem orado pelo seu bairro? Tem orado pela sua vizinhança? Tem orado pelo seu estado? Será que a gente já parou para pensar? Esses dias foi o aniversário da Leopoldina, foi semana retrasada. Será que a gente parou para orar todos os dias em casa? Senhor, dá a Leopoldina para nós, a dona da Leopoldina para nós. Nos dá a oportunidade de podermos ganhar ela para o Senhor. Porque é propósito de Deus. Senão a igreja não estava aqui, com certeza.
Por que não tem igreja no meio do deserto? Porque lá não tem ninguém para salvar. Não tem ninguém, pô. Só tem lagarto, cobra, cacto. Então nós aprendemos que devemos orar para que vejamos cumpridos todos os propósitos do Senhor. E nisso nós aprendemos outra coisa, que devemos orar para glorificar o nome de Deus. Porque quando a gente glorifica, a gente ora, né? Deus responde, ou a gente entende quando o nome de Deus lá na frente, a gente glorifica, pô, graças a Deus. Obrigado, Senhor, porque a minha decisão seria errada, mas o Senhor me conduziu. Ou obrigado, Senhor, que o Senhor me deu o que eu queria naquele momento que eu estava precisando. Que aquele remédio agisse, que aquele médico me fizesse o trabalho correto para me curar. Naquele momento de dificuldade eu fui liberto. Que aquela pessoa que eu orei tanto por ela se converteu, foi alcançada pela graça do Senhor. Isso glorifica o nome de Deus. Então aprendemos que devemos orar para glorificar o nome do Senhor. E por último, porque a oração é parte do nosso culto congregacional, do nosso culto doméstico em casa, que é excelente, façam, e do nosso culto da vida, você trabalhando, quando dá para orar, claro que você tem que prestar atenção, você não vai parar, mas quando você for almoçar, agradece pelo seu alimento. Quando você acorda, agradece que você está acordando. Quando você for dormir, agradeça pelo dia, porque você tem uma cama, você tem um lençol, você tem um ventilador, oh, glória a Deus, um ar-condicionado. Vai chover, muitos vão estar na rua e não tem o que você tem. Então nós devemos orar agradecendo a Deus. E aqui, como foi com John Knox, para a gente finalizar, como Paulo instruiu a Timóteo aqui, o foco, quando começar, era para eles orarem pelos outros. Aí entra aquela questão que eu fui confrontado hoje. Será que eu tenho orado mais por mim ou pelos outros? Por que você tem orado mais? Pela sua vida? Pela sua prosperidade espiritual, financeira, seja lá o que for? Ou você tem orado pelos outros? Pela sua igreja? Pela sua família? Pelo o povo do seu trabalho? Por onde você mora? Deus quer que a gente ore pelos outros, mais do que ore por nós. Amém? Então ore, busque, que possamos ser John Knox, onde a gente vive, e agradeçamos a Deus e glorifiquemos ao Senhor por meio da oração, porque assim Ele se agrada, é bom e agradável aos olhos do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra é verdadeira, Deus, e ela sempre toca em muitos lugares onde as feridas que temos, Senhor. Por isso nós te clamamos nessa noite, te pedimos, nos ajuda a orar, Senhor, nos ajuda a orarmos de maneira correta, para que possamos glorificar o Teu nome. Nos ajuda, Senhor, a orar por aqueles que nós, muitas das vezes, temos pensamentos contrários, orar por aqueles com quem nós não concordamos, por orar pelos nossos governantes, Senhor. Nos ajuda, Deus, para que possamos glorificar o Teu nome, te agradar em primeiro lugar, também para que possamos ter vida mansa e tranquila, para que possamos te cultuar livremente, Senhor, sem perseguição, para que possamos, Senhor, ter o que nós precisamos na necessidade, no nosso dia a dia, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a termos coragem de botarmos na nossa rotina uma vida de oração, para que possamos nos derramar diante de Ti, Senhor, te suplicar por nós próprios e pelos outros. Nos ajuda, Senhor, a colocarmos para fora, para Ti, Senhor, o que tanto nos machuca, o que tanto nos atrapalha de confiar em Ti, o que tanto nos desvia de poder manter os nossos olhos vivos e acesos em Ti, na Tua palavra, Senhor, no Teu sacrifício.
Nós te pedimos que o Senhor nos converta a Ti mais e mais, dia após dia. Que o Senhor dê um novo coração a quem não tem ainda, Senhor. Que o Senhor transforme a mente de quem ainda está com a mente antiga, quem está com a dura cerviz, Senhor, quebranta, transforma. Te pedimos, Senhor, que o Senhor sopre um novo sopro de vida, para que haja salvação e o Teu nome seja glorificado. Senhor, te pedimos pelo nosso bairro, por Olaria, Senhor. Te pedimos que esse bairro possa Te conhecer mais e mais. Te pedimos que todas as igrejas que estão nesse local preguem a Tua palavra, que cheguem pessoas com o coração quebrantado nelas e que tenham pessoas para recebê-las e falarem ao seu coração. Oh Senhor, salva esse local, salva o nosso Rio de Janeiro, salva o nosso país, Senhor, das artimanhas do inimigo. Salva, Senhor, do pecado, do poder do pecado, Senhor, para que essa nação possa glorificar o Teu nome. Converte o nosso presidente, Senhor. Converte todas as pessoas que estão nas autoridades, nos governos, Senhor, para que eles façam um bom chamado, um bom ministério, para que nós possamos ter o que necessitamos, Senhor. Ah, Senhor, faça que as igrejas que se desviaram da Tua palavra reformem, retornem ao Teu evangelho, para que todos os locais do Senhor seja pregado com fidelidade. Senhor, em nome de Cristo, pedimos que a nossa igreja continue sendo proclamadora fiel da Tua palavra, que o Senhor possa mandar os Teus filhos, que nós possamos lá fora dar testemunho e trazê-los para cá, Senhor. Nos dá, Senhor, condições para que nós possamos recebê-los e possamos viver a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, em oração. Nos ajuda a orarmos a Ti como o Senhor se agrada. Assim nós choramos, Senhor, e Te agradecemos. Agradecemos também pela vida de John Knox, Senhor, porque se somos aqui presbiterianos hoje é porque o Senhor usou aquele homem. E esse presbiterianismo se perdurou no decorrer dos anos e chegou até hoje. Nada que não for Teu dura esse tempo todo. Que nós possamos continuar fiéis a Ti, glorificando o Teu nome com o nosso presbiterianismo, Senhor. Assim nós choramos e Te agradecemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, Deus.